Olá, eu sou o professor Misael Silva. Obrigado por estar conosco de novo para mais um vídeo do nosso canal Examinar e Refletir. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você receba futuras notificações de novos vídeos. Vem comigo, vamos assistir o próximo vídeo. Tenho certeza que ele fará você refletir. Olá, eu sou o professor Misael. Para nós é uma satisfação receber você aqui no nosso canal Examinar e Refletir. O nosso objetivo é, como o nome diz, ajudar você a examinar, a refletir sobre, especialmente, o movimento evangélico atual, o posicionamento da igreja, sua filosofia, sua prática, e ajudar você a pensar dentro de determinadas perspectivas, dentro de determinados parâmetros que nós colocamos, inclusive, em vídeos anteriores. Você pode buscar lá no nosso canal, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para que você possa ser notificado dos nossos vídeos. Nossos vídeos, a gente tem a agenda todas as terças, quintas e sábados, a partir das 19 horas, nós estaremos postando os nossos vídeos. Mas se você também quiser acessar o nosso site, examinarerefletir.com.br, lá você vai encontrar nossa biblioteca, nossa videoteca, todo o material produzido por nós, materiais produzidos ao longo da minha trajetória no Evangelho, estudos, esboços de mensagem, estarão sendo disponibilizados para você de forma gratuita. Nada do projeto do qual faz parte o canal Examinar e Refletir será cobrado. Nada. Nós estamos na contramão de coisas que vêm acontecendo no meio evangélico no sentido da questão financeira. Não estamos negando, desrespeitando até um princípio bíblico de que o obreiro é digno do seu salário. Nós não estamos falando disso. Mas, se nós formos nos aprofundar, o que isso significa a partir da pessoa de Cristo, a partir do contexto da Bíblia, a partir da Bíblia contextualizada em Cristo, a partir do exemplo e dos ensinos dos apóstolos, a gente vai ver que há uma grande diferença em relação àquilo que vem sendo praticado ultimamente no meio evangélico ou no meio que tradicionalmente vem sendo chamado de gospel, um nome que tem sido associado muito mais ao aspecto comercial do que propriamente ao mundo espiritual, ao mundo do projeto de Cristo para a igreja. É muito importante que você possa, entre todos os vídeos que nós já publicamos, se você puder retomar aí a reflexão anterior, a reflexão 8, a reflexão 7, nós falamos de questões cruciais a respeito deste momento da igreja evangélica. Hoje, nós vamos para a nossa reflexão de número 9. A reflexão número 9, ela traz a seguinte questão: lideranças evangélicas praticam sofismas? Bem, o que é sofisma, professor Misael? Bem, vamos lá. Bem, se você for lá no nosso amigo Google, antigamente a gente ia no pai dos burros. Agora, nosso pai dos burros se aperfeiçoou, se tornou digital, tecnológico. Você encontra diversos dicionários de várias linhas lá na sua internet, né? É um dos lados positivos da internet hoje em dia, ela tem muitos lados também negativos, né? E aí você vai encontrar lá definições de sofisma. Eu separei uma aqui, que me pareceu adequada para a nossa proposição aqui de reflexão, e diz o seguinte: sofisma é argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir ilusão da verdade. Produzir ilusão da verdade, que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta, na realidade, uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente, aí eu acrescentei, ou não, pode ser deliberadamente ou não, enganosa. Não quer dizer que toda pessoa que pratica o sofisma faça isso de maneira consciente,
deliberadamente para enganar. Não, pode acontecer. Em algum determinado momento, até eu argumentando com a minha esposa, ou com um filho meu, com um amigo, posso, às vezes, fazer um raciocínio com a intenção de produzir uma verdade, mas no fato é que aquilo não está consistentemente embasado para ser uma verdade. Pode acontecer. O problema é que quando a gente vai para a vertente religiosa, para a vertente evangélica em particular, essa questão da verdade é uma coisa muito séria, muito enfatizada. Porque, assim, as pessoas trazem para si toda uma força de autoridade, uma vez que elas se colocam como defensoras da verdade. E não somente da verdade de Deus. Não apenas da verdade de Jesus Cristo. Então, muitas vezes, com esse empoderamento da verdade de Deus, da verdade de Cristo, muitas vezes nos passa desapercebido, e muitas pessoas são carentes dessas referências de autoridade, né? O ser humano, ele precisa muitas vezes se apoiar em alguma figura, por isso que a sociedade está sempre produzindo ídolos, ídolo do esporte, ídolo da música, ídolo disso, ídolo daquilo, sempre você tem o rei disso, o rei daquilo, a sociedade está sempre em busca dessas referências. E não é diferente no meio evangélico, quando pessoas, muitas vezes, acabam buscando um referencial, um apoio. E para a sustentação da sua estrutura socioemocional, é fundamental para aquela pessoa acreditar que aquilo que está sendo dito é absolutamente verdadeiro, porque ela se sustenta naquele discurso. Ela conduz a vida dela naquele discurso. Mas aí, como a gente sempre fala, é preciso a gente se lembrar das 5 peneiras do exame e da reflexão. A primeira e mais importante delas é Jesus Cristo. E mesmo a Bíblia, que é a palavra de Deus, inerrante, imutável, que permanece, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar, disse Jesus. Mas mesmo a Bíblia, ela precisa passar pela contextualização de Jesus Cristo. E como alguns especialistas diriam, a hermenêutica de Jesus Cristo precisa estar contextualizada em Cristo. Então, o exame refletir quer provocar em você a consciência de que não basta alguém se colocar diante de você com uma postura de autoridade, de força, às vezes, muitas vezes, de uma maneira grosseira, agressiva, colocando algo como verdadeiro, falando para você deixar de ser trouxa, mas muitas vezes te fazendo de trouxa. Muitas vezes levando você por uma linha de pensamento que aparentemente, né, seria verdade, mas na verdade é uma ilusão da verdade. Que, embora simule algo construído de acordo com as regras da lógica, que faz todo um sentido, mas apresenta na realidade uma estrutura inconsistente, incorreta, deliberadamente ou não, às vezes não, se torna enganosa. Bíblia também foi usada pelo diabo. O fato de ser Bíblia não legitima o articulador da palavra que está sendo dada. O diabo falou: Jesus, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Não, perdão, corrigindo. O diabo falou para Jesus transformar a pedra em pão. E aí Jesus lhe disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus usou a Bíblia. Aí o diabo falou: então não vou usar a Bíblia também. Olha só, você pula daqui do alto, porque também está escrito que darão ordem aos seus anjos a seu respeito para te guardarem. Pula daqui. Ou seja, até o diabo soube usar a Bíblia na hora que lhe convinha, na maneira que lhe era adequado. Então, o fato de ser usada a Bíblia não basta por si só. Qual é o contexto do uso da Bíblia? Jesus
legitima o que está sendo dito? A vida de Jesus, a pessoa de Jesus, os ensinos dos apóstolos, os exemplos dos apóstolos, legitimam? Esse uso da Bíblia gera os resultados que se espera que o corpo de Cristo produza na terra? Esse uso da Bíblia nos leva, nos aperfeiçoa, nos desenvolve para a nossa ida ao encontro de Cristo nos céus. Esse apresentar da Bíblia traz Jesus de volta, mata o diabo. É preciso refletir sobre esse uso da Bíblia. A Bíblia, ela pode estar a serviço de muitos interesses. Tudo depende de quem a usa, como a usa e com que intenções usa. Já viu o filme O Livro de Eli? O Livro de Eli traz um enredo muito interessante, em que um certo dominador de uma determinada localidade, ele ouviu dizer da Bíblia que era um livro usado e através do uso dele conseguia-se a dominação das pessoas. E esse indivíduo queria esse livro a qualquer custo, porque ele queria usar esse livro para a dominação das pessoas. Então, o fato de alguém dizer, está na Bíblia, citou a Bíblia, citou o capítulo, o versículo, ele sabe a Bíblia de cor, de memória, maravilha! Mas cuidado, é preciso examinar e refletir. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no meu reino. Muitos dirão, Senhor, nós profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, fizemos maravilhas em teu nome. Jesus vai dizer, olha, para trás de mim, fora daqui, sai da minha presença que eu não conheço vocês. Serão rejeitados, são pessoas que Deus dará como desconhecidas. Existem dois momentos na Bíblia que fala que Deus esquece. Deus esquece dos seus pecados, ele joga no mar do esquecimento. E Deus esquece daqueles que, mesmo que fizeram algo aparentemente em prol da sua obra, mas viveram na prática da iniquidade. Deus esquece, ele nem conhece você. Então, a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ver se aquilo que está sendo colocado não está sendo uma argumentação caracterizadora de um sofisma, de um argumento ou um raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente, ou não, enganosa. Bem, será que lideranças evangélicas, praticam-se sofismas, por exemplo, no tema de João 10, versículo 10? Aqui nós vamos fazer uma passada bem rápida, porque depois nós vamos analisar esses tópicos que estão na sequência do item 2. Mas só para lembrar, João 10, versículo 10, Jesus diz, o ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Será que as pessoas, ao pregarem esta palavra, ao construir um raciocínio bem lógico, umas ideias bem concatenadas para falar dessa vida com abundância, elas estão passando pela peneira de Cristo? Elas estão passando a contextualização em Cristo? Ela está passando pelo ensinamento e pelos exemplos dos apóstolos? Será? O que você tem ouvido sobre vida em abundância em Cristo Jesus tem consistência verdadeira? Ou, na verdade, a construção dessas ideias, na verdade, é uma demonstração de sofisma? Uma outra passagem da Bíblia, como exemplo, João 16, 33. Na segunda parte do versículo diz, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que se prega sobre essa passagem da Bíblia? Há uma coisa muito interessante, nós vamos falar um pouquinho mais depois, uma reflexão específica daqui, nós vamos falar, tenha paciência. Apenas para despertar em você o interesse de estar conosco na próxima reflexão, onde nós falaremos sobre cada item desse, sobre como se constrói os sofismas
dessas passagens. Nós poderíamos dar outras e certamente mais à frente usaremos outras, mas resolvemos, para começar, eleger algumas temáticas aqui importantes. Algumas pessoas chegam ao ponto de dizer, Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e vocês vencerão. Está escrito isso lá na Bíblia? Não, não está escrito isso na Bíblia. Ah, não, mas implicitamente está escrito isso. Se Jesus disse, eu venci, é porque vocês também vencerão. Será? Aguarde mais um pouco. Outra temática que eu gostaria de eleger aqui para que a gente pudesse abordar com mais calma em uma futura reflexão é: praticam-se sofisma, por exemplo, no tema do cristão e a política? Esse aqui dá pano para manga, hein? Será que aquilo que vem sendo dito, que vem sendo colocado a respeito do cristão e a política, tem consistência real, verdadeira? Passa pela peneira de Cristo? Passa pela peneira da Bíblia contextualizada em Cristo? Passa pela peneira dos ensinamentos e dos exemplos dos apóstolos? Será que passa? Eu vi outro dia um certo líder religioso que diz que há anos ele vem tentando educar, ensinar o povo a exercer a sua cidadania. Como se cidadania fosse apenas votar. Como eu já falei, a cidadania é uma temática, um tema transversal, um tema importante dentro da Base Nacional Curricular Comum. Faz parte do processo de formação do indivíduo. E isso é um processo bastante extenso de aprendizado. Não se restringe simplesmente a votar. Ainda mais quando a pessoa que se propõe a ensinar a cidadania, no final ela pede seu voto para um determinado candidato. E a famosa lei da semeadura? Será que existe sofisma nessa tão falada ultimamente lei da semeadura? Será que a lei da semeadura, ela passa pela peneira de Jesus Cristo? Passa a peneira da Bíblia contextualizada em Cristo? Passa na peneira dos ensinamentos dos apóstolos e seus exemplos? Será que a lei da semeadura se estabeleceu de tal forma, tendo em vista a criação de necessidades fora do projeto de Cristo, que aumentaram os custos para a realização da obra, e para isso precisou-se dar tanta ênfase a essa chamada lei da semeadura? Tem um ditado que diz que se cria dificuldade para vender facilidades. Me parece que nós estamos oferecendo facilidades e com isso criando necessidades e com isso criando custos desnecessários e nos levando a dar tanta ênfase à chamada lei da semeadura. Então nós escolhemos, por hora, 4 exemplos apenas para refletirmos, examinarmos se as lideranças evangélicas atuais praticam ou não sofismas no exercício do seu ministério. Bem, continue conosco no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você ser notificado, não perca as próximas reflexões. Nós dedicaremos a uma reflexão específica sobre se há sofisma em João 10:10, se há sofisma em João 16:33, se há sofisma na filosofia do cristão e a política, e se há sofisma na chamada lei da semeadura. Fique conosco, nos acompanhe também nas redes sociais e lá no nosso site você pode apresentar as suas dúvidas. Não adianta você querer fazer comentário aqui no nosso canal. Nós temos um canal aberto, um link aberto no nosso site para que você possa apresentar sua dúvida e nós possamos estudar e poder responder, poder trazer vídeos aqui onde você possa ter esclarecimento das suas dúvidas. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe a sua vida.